Isso mesmo, Tailar. Hoje, dia 11 de agosto, é o dia que ficou conhecido como o Dia do Advogado. E para falar sobre isso, eu estou aqui com o Dr. Ricardo Alves de Macedo, membro da OAB, que vai falar sobre o Dia do Advogado no Brasil. Olha, efetivamente o 11 de agosto é o dia da instalação do primeiro curso jurídico no país. Ou seja, com a chegada, com a instalação desse curso, é que o curso de direito é capaz de formar juristas, dentre eles o advogado. Mas popularizou-se a cultura, difundiu-se a cultura de que o 11 de agosto é o dia do advogado. E também pela tradicional pendura, não é? O que seria esse pendura? É quando os estudantes de direito se destinam a bares, restaurantes, naquela época mais antiga, mais remota, e comiam, bebiam e pendura conta porque nós somos estudantes. Nós sabemos das atuais situações que o país atravessa da nossa economia e forçosamente hoje esse pendura ainda é feito, mas de uma maneira mais tranquila. Há um prévio ajuste com o dono do estabelecimento, há uma isenção de metade da conta, de 50% e assim sucessivamente. É lógico que o pendura não deixa de ser um ato que pode gerar algum tipo de problema. Não é? Não vejo até como uma questão criminal, porque a questão criminal lá prevista no artigo 172 do Código Penal seria tomar refeição ou serviço não tendo dinheiro. Geralmente os estudantes têm dinheiro e querem fazer o pendura, mas não pode deixar de ser considerado em algumas situações até um ato imoral. Então, para isso, acho que esse ajuste é legal entre o dono do restaurante, que permitiria a eternização do costume, e bom para os estudantes do direito, que nós sabemos que a vida de estudante é difícil, tanto ralam, para que no futuro tenham dias melhores, tenham dias mais prósperos. E dentro desse contexto da atualidade, como que tá cada dia mais importante a participação do advogado dentro da sociedade, né? Sem dúvida, a Ordem dos Advogados do Brasil hoje é um dos órgãos máximos da sociedade civil politicamente organizada. E a presença do advogado, que é quem constitui, que é efetivamente o elemento, a massa humana da Ordem dos Advogados do Brasil, não pode ficar aquém. Nos termos da Constituição, o advogado é indispensável à função jurisdicional do Estado, ou seja, onde você tiver um órgão julgador, onde você tiver um terreno judicial ou até mesmo extrajudicial, indispensável a presença do advogado. Tanto do mais jovem, daquele que está se iniciando na carreira, até o mais laudável. Ou seja, a nobreza da função não se perdeu. Talvez o que tenha se perdido seria o grande tribuno, aquela pessoa que efetivamente muito fez, muito estudou, até por uma quantidade, a massificação do aprendizado. Mas isso não impede que a pessoa estude, que a pessoa busque se qualificar. Afinal de contas, o advogado não deixa de ser alguém que empresta o seu conhecimento, a sua categoria jurídica na defesa dos interesses e direitos de outrem. E o senhor estava até comentando com a gente um pouquinho antes que muita gente confunde que o advogado defende a pessoa e não é bem isso, né? Não, de modo algum. O advogado ele defende os direitos da pessoa, os interesses da pessoa, não é? Quem defende a pessoa é a própria pessoa. Ele se defende. O advogado não é a pessoa, é alguém que se manifesta em favor dos direitos dessa pessoa. E aí essa confusão não pode ser ocorrida tanto pelo cliente como pelo advogado, para que efetivamente a gente consiga uma distribuição equânime de justiça e a construção de uma sociedade mais justa, igualitária e fraterna.